Paz, irmãos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos à minha. Temos um pouquinho para conversar nessa noite. Que o Senhor flua em nós, em nome de Jesus. Vão chegando. Vamos aguardar os irmãos entrarem, para assim que vocês forem entrando. Tá um pouco longe aqui para mim, eu não tô conseguindo enxergar, mas aí vocês vão me falando se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, pra gente iniciar. Eu sempre faço essas perguntas no início, pra gente ajustar aqui, não precisa ficar mexendo no meio da transmissão, tá bom? Não, você não errou o dia, hoje não é aula. Apesar de todos os dias nós falarmos do amor de Deus, hoje não é aula. Um pouquinho, enquanto a live tá no ar. Já tá todo mundo com os links, pelo que eu tô vendo aqui. A paz, Pardal. A paz, Dona Neuza. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Pardal, você que é um cara do som, como é que tá aí o áudio pra vocês? Dá um retorno pra mim, por favor. Tô com o fone aqui pra não ecoar tanto. Aí você me avisa. É a Adriana que tá ali? Que bom vê-la aqui, Adri. A paz, só a visão do Adri aí. Esperar mais um pouquinho, pessoal. Alto e claro, precisa baixar, pardal, então? Melhor assim, né? Que aí vocês conseguem controlar por aí, eu não preciso ficar mexendo no celular. Obrigado pelo retorno. Deixa eu ver se eu tava pensando num louvor aqui. Obrigado, dona Neuza. Ficou envergonhado aqui. Linda é a senhora. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui que eu não sou muito de louvar, né? Mas o Senhor tem. Enquanto eu tava me preparando aqui pra. Me arrumando aqui, né? Arrumando computador, celular, essas coisas pra poder ministrar hoje. É um louvor que a gente canta bastante, louva bastante lá na nossa igreja e que fala muito comigo, assim, eu sei que fala muito com vocês. Então eu queria que juntos a gente pudesse louvar o Senhor o quanto Ele é grande, porque porque Ele é. E eu senti no coração de louvar isso com vocês agora no início. E é o louvor Grande ao Senhor, né, do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
a alegria de toda a terra. Ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Tem um trecho desse louvor que, quando vocês que são do louvor propriamente ditos estão nos conduzindo ali em adoração junto ao Pai, que fala muito comigo, que é a segunda estrofe, que fala que grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo e por isso diante dele nos prostramos. Eu sempre, acho que eu já comentei disso, né? Vocês perceberam que a minha voz não é de um cantor, né? Mas poder falar isso com o coração diante de Deus é muito, muito bom. E, e meditar nessa palavra, naquilo que o louvor fala, me traz muita, muita reflexão daquilo que Deus tem feito por nós, que fez por nós, gosta de nos conduzir, como Ele espera que a gente caminhe. E nessa parte do louvor que fala sobre em quem nós temos a vitória, é que já é garantido, temos vitória, que contra o inimigo, que contra as adversidades, que contra tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor Jesus, no nome dele, nós já somos mais do que vencedores. E ele nos ajuda. Então, glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham aí nos seus corações também, junto comigo nesse tempo, adorado ao Senhor. Como eu falei, eu não sou muito da música, então, mas eu gosto de poder engrandecer o nome do Senhor. Amém? A paz, Marcelo e Beth, sejam bem-vindos à minha sala, como eu falei aí no início. E eu queria, antes da gente iniciar, agradecer ao Senhor que nos dá a vitória em todo tempo. Então, para que a gente se alegre como corpo, como igreja do Senhor, que a gente venha realmente nos apoiar como corpo, né? Nós somos chamados como igreja para nos exortar, para nos apoiarmos uns aos outros nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. E é muito bom poder estar aqui hoje com vocês e compartilhar coisas de alegria, né? Não só de tribulação. A vida do crente não é só de tribulação, né? Então se engana quem pensa. Muito pelo contrário. Tribulação é um lugar por passamos
e não onde nós vivemos, onde nós ficamos. Amém? Eu vi aqui que a Camila colocou, vou até abrir aqui, me deem licença, que coisas que eu ia agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. Ela colocou no grupo da igreja aqui, falando: a paz, irmãos, meu avô teve alta, graças a Deus. E a gente, de glória em glória, vai passando pelas tribulações, pelos percalços que a vida tem trazido sobre nós. Então, eu queria que, junto comigo, a gente estivesse em oração agora, especialmente por eles agora, mas se vocês tiverem qualquer outro aqui, vocês coloquem. Ontem comentou do vizinho dela, né? Nossos sentimentos aqui também, Beth, vamos orar para que a família tenha. Coloca os nomes certinhos depois para a gente orar por eles nominalmente, né? Falando, tá bom? E, Pai, em nome de Jesus, antes de mais nada, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, onde nós podemos aqui estar presentes, cada um no seu lar, cada um no seu local, independente de onde estejamos, reunidos no seu nome, Pai. Nós exaltamos, glorificamos e bendizemos o seu nome, Pai, porque só o Senhor é santo. Não há outro Deus como tu, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos porque em tu és, Pai, e em ti nós confiamos porque o seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada vitória no dia de hoje, Senhor, por cada batalha vencida no seu nome, todo o corpo, Pai, que se reuniu em oração, Pai, para batalhar, Senhor, as tuas batalhas. Como o Senhor nos ensinou, Senhor, que as nossas guerras, Pai, nós não lutamos aqui, Pai, mas nas regiões celestiais, que as suas armas são poderosas, que essas armas são poderosas em Ti, Pai, para que nós vençamos todas as batalhas, Pai. Tudo aquilo que nos aflige, que nos impede, Pai, que vem nos atormentar, Pai, o Senhor nos ensina como vencer. Então nós te glorificamos, te bendizemos neste dia, Pai, pelas vitórias alcançadas, Pai, na vida da Sueli, na vida do avô da Camila, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua bênção esteja sobre esses lares, Pai, que o Senhor continue capacitando e abençoando as suas famílias, Pai, para também trazer discernimento, sabedoria nesse momento delicado dessas situações, para que o seu Espírito, Pai, os conduza em sabedoria, em tudo aquilo que precisar ser feito nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento, Pai, para que o Senhor tenha liberdade em nós e fale em nós, Pai, como a tua igreja, Pai, amada, que o Senhor virá buscar um dia. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, Beth. Dalva e Júlio. Eu vou anotar aqui. E aí, no final, se nós tivermos mais algum, a gente ora junto, tá? Dalva e Júlio. Tá anotado aqui. Amém, irmãos? E o que eu queria conversar com vocês hoje é algo que eu estava buscando o que trazer, né, para a gente conversar hoje nessa noite. Paz, Zenaide, paz, Dona Francisca. Deixa eu ver quem mais entrou por aqui. Compartilhem aí com. Aqui também, Beth. Compartilhem aí com os seus contatos, enquanto eu anoto, para que você consiga levar a palavra de Deus a outras pessoas também, tá bom? Camila. Paz, pastor. Então, o que eu separei aqui para a gente falar, acho que a Dani até em outra oportunidade já falou um pouco sobre isso. Eu lembro de uma ministração dela, agora eu fiquei na dúvida se era algo para o Ministério Infantil
ou se foi em alguma das lives que ela trouxe a vida de Paulo, né? O começo ali, a conversão de Saulo para Paulo, quando o Senhor Jesus apareceu a ele e ali iniciou um novo tempo na igreja do Senhor, né? Então, eu queria fazer alguns paralelos e aí para a gente ir pensando, né, ao longo dessa noite. É, nós, assim como Paulo, nós tivemos um encontro com o Senhor, né? E naquele momento nós decidimos entregar as nossas vidas ao Pai para que ele nos restaurasse e nós tivéssemos em Cristo a justiça, nos colocando de novo em condição de poder ter relacionamento direto com o Pai, nos trazendo a justiça de Deus através de Cristo, né? Então, nesse nós tivemos um encontro com o Senhor, entregamos nossas vidas, nós tivemos acesso de novo ao Pai. E da mesma forma aconteceu com Paulo, né? Então, se a gente for, a gente vai ler alguns versículos, bastante Bíblia hoje, para a gente ler, e vai estar a maior parte dos textos estão em Atos, que é o começo da igreja, onde começa a igreja começa a se espalhar e tem algumas coisas importantes para a gente enxergar lá. Então, lá em Atos 9, do 3 ao 4, fala justamente do momento em que Paulo saía de Damasco com uma carta autorizada pelos governantes para poder perseguir os cristãos. Então, ele estava no caminho de Damasco para Jerusalém para fazer isso, e nesse caminho o Senhor apareceu a ele, dizendo assim, lá em Atos 9, 3 e 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, Paulo, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, como eu falei no início, ele também teve um encontro com o Senhor. Essa voz que vem do céu, da luz que brilha, né, ao redor, é a voz do Senhor Jesus falando para ele porque Saulo, Saulo, porque ele vinha perseguindo a igreja do Senhor, né? Então, a gente conhece a história, a gente sabe que antes de ser um grande evangelista, um grande apóstolo, um grande pregador, ele era perseguidor de cristãos. Então, ele matava os cristãos, ele perseguia, mandava, liderava esses movimentos contra os cristãos, né? Aqueles que seguiam o caminho. Então, ele tinha a incumbência de ir à frente e ele desejava isso, né? E tem um episódio curioso que, eu não sei, não está escrito na Bíblia, mas eu penso que ali já era o Senhor falando com ele, quando Estevão, um pouco antes, é apedrejado e por, por vários outras pessoas ali, né? E ele tá ali assistindo e segura a capa, se não me engano, de algumas pessoas. Então ele tá vendo aquilo lá, e aí quando Estevão tá próximo de morrer, ele clama ao Senhor e, assim como o Senhor Jesus fez na cruz, pede para que o Senhor tenha misericórdia do povo, porque eles não sabem o que fazem, né? Então ali ele já estava tendo uma demonstração de algo terrível que acontece sobre a vida dos cristãos, e qual foi a entrega do Estevão naquele momento, mesmo que ele estivesse sofrendo no corpo com a própria vida, né? Então, o Senhor tinha um propósito com Paulo, assim como ele tem comigo e com você. A gente passa muitos anos da nossa vida muitas vezes buscando qual é esse propósito. E a gente às vezes busca em coisas, em nossos próprios esforços, nos nossos talentos. A gente muitas vezes se apoia na nossa mente e esquece que aquele que nos criou e que nos trouxe, nos deu um novo coração, é quem vai nos guiar pelo caminho do nosso propósito. Então,
é algo que nós precisamos discernir no espírito para que a gente tenha realmente a real dimensão, a verdade daquilo que é o nosso chamado, daquilo que é o nosso dom. De forma geral, a gente tem alguns chamados, né? A grande comissão que está lá em Marcos 9:15, 9:15? Marcos 16:15, perdão. Nós temos o da grande comissão, de ir por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Nós também precisamos, como igreja, nos relacionar. A Bíblia está cheia de instruções para que a gente se relacione dessa forma, para que a gente faça algumas coisas. Então, o propósito de cada um é muito particular, é muito individual, né? Buscando, mas glória a Deus que a gente persiga aquilo que nós devemos fazer em nome do Senhor, né? Quem nós devemos ser nessa terra para que o Senhor nos use conforme a vontade dele. Então, lá em Atos 9:16, depois desse episódio, né, do Senhor aparecendo ali a Paulo, ele tem a visão ofuscada pelas luzes, fica cego, e aí Ananias, o Senhor, pelo Espírito, vai lá e ir lá e orar por Paulo, e ele fica temeroso porque ele conhece a história de Paulo, ele conhece que Paulo os perseguia aqueles que criam em Cristo, que seguiam o caminho. E aí o Senhor fala para ele em Atos 9:16: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus, quando foi crucificado e ascendeu aos céus, ele anulou com ele com esse sacrifício, ele anulou toda a necessidade de outros tipos de sacrifício que envolviam sangue naquele momento. Então, quando o Senhor está falando aqui em Atos 9:16, mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome, não é um sacrifício de sangue, como foi o do nosso Senhor Jesus, mas é o quanto nós devemos negar a nós mesmos, fazer morrer a nossa carne para nós mesmos e viver a cruz de Cristo todos os dias das nossas vidas, né? Então, da mesma forma que Paulo teve esse chamado, esse encontro com o Senhor para um propósito específico, não à toa, o Senhor foi lá e resgatou ele do reino das trevas e o trouxe para o lado do caminho, para pregar o evangelho, para levar a paz, para levar o amor de Cristo sobre a terra. E ele fez isso brilhantemente, né? A gente quatro livros do Novo Testamento são a respeito do Senhor Jesus, as testemunhas ali oculares, ou o caso de Lucas é um pouco diferente, mas falam a respeito de Jesus. E a maioria do restante é carta de Paulo. Você tem ali Pedro, aí você tem lá João no final também falando, mas a grande maioria depois é de Paulo. Então eu penso que ele teve muito sucesso naquilo que o Senhor o incumbiu de fazer. Mas esse sucesso que ele alcançou não foi sem nenhum tipo de sacrifício, né? E como a gente conhece a história, muitos foram os sofrimentos ali por qual ele passou. Mas antes disso, e isso deve ter acontecido com você também, isso aconteceu comigo, de muitas pessoas não acreditarem na nossa conversão, né? Então, nossa, esse daí agora tá falando de Jesus. Ah, esse daí que fazia isso, isso e aquilo outro, agora tá falando de Jesus. Jesus, quando a gente tem o Senhor Jesus no nosso coração, conduzindo a nossa vida, de início as pessoas podem não acreditar muito, mas o testemunho interior que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, ninguém tira, né? E com o tempo, as nossas atitudes vão mudando, a nossa vida vai mudando, as pessoas com quem a gente se relaciona também vão mudando, porque a gente percebe que nem todo mundo é de fato
amigo. E também assim aconteceu com o Paulo, então não diferente. Porque eu peguei esse exemplo de Paulo para trazer, fazer um contraste, um paralelo com as nossas vidas, porque enquanto eu lembrei, né, de todas essas passagens que aconteciam, de perseguição e tal, que é o que a gente vai acabar falando, eu vi que é muito parecido com o que nós vivemos, né, enquanto na nossa caminhada cristã. Então, eu falei, nossa, é muito parecido mesmo. E aí eu fiquei lembrando daquilo tudo que o Senhor já tinha feito na minha vida e lembrando de alguns testemunhos dos irmãos aqui também, de como o Senhor transformou. Então, basicamente, Paulo tinha um propósito, ninguém acreditava nele lá em Jerusalém. Então pensa assim, Paulo depois discípulos, né, das pessoas que viveram com Jesus. Quando o Senhor Jesus veio aparecer a Paulo, já tinham se passado alguns anos da crucificação, da ascensão do Senhor Jesus. Então, já a igreja já estava começando a se espalhar, já tinha o movimento do caminho, né, se espalhando pela terra. Então, isso acontece, eu acho que 50 anos mais ou menos depois da crucificação do Senhor Jesus. E aí, as pessoas tiveram dificuldade em acreditar de que Paulo, aquele perseguidor voraz da igreja, tinha realmente mudado, tinha sido transformado pelo Senhor Jesus. E aí, eu anotei aqui, né? Ele ficou em Jerusalém e nem mesmo os apóstolos acreditavam na sua conversão. Até que Barnabé, contando, o ajudou, junto com os apóstolos ali, Pedro e os demais discípulos, ajudou Paulo na sua identificação, na sua inserção ali no corpo de Cristo, falando que era verdade, né, o que tinha acontecido com ele e como ele vinha pregando o evangelho desde Damasco, lá onde o Senhor tinha aparecido para ele, onde ele tinha tido um encontro com o Senhor. Então, aí esse é o início da trajetória. Eu não vou entrar muito a fundo, né, nas questões que envolveram toda essa transformação, os envios e tal. E aí depois disso, dessa perseguição toda, ele precisou ir para Tarso, né? E aí lá em Tarso ele começa a expansão da igreja da parte que lhe cabia, né? E os outros apóstolos, as outras pessoas que levavam o evangelho tiveram uma outra função, depois eles se encontram, depois de Atos 15 para frente um pouquinho eles estão juntos de novo. Mas aí, qual que é o paralelo que eu queria traçar aqui para as nossas vidas, né? Então, nós já sabemos que Paulo teve um encontro com o Senhor, assim como nós tivemos. Ele encontrou dificuldades no início da sua conversão, porque ninguém acreditava que de fato aquela pessoa pecadora e perseguidora de cristãos agora seguia o caminho, assim como alguns duvidaram de nós, mas a certeza que nós temos no nosso coração é do Deus vivo, né? Daquele que vive e que. Então, esse é o paralelo do início da nossa caminhada. Por que eu quis fazer isso? Aquilo que a gente vai falar hoje aqui tem muito a ver com esse início, o propósito. Eu falei agora há pouco sobre o propósito que Deus tinha na vida de Paulo, ele sendo igreja. Então, quando Paulo ele deixa de perseguir os cristãos e ele vai para Jerusalém inicialmente, depois para Tarso, depois ele vai para Roma, vai para Corinto, enfim, todas as igrejas por onde ele passa, ele vai cumprir o propósito que Deus colocou no coração dele. E é curioso porque muitas vezes a gente esquece aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que é para nós sermos como igreja, aquilo que não para nós termos, não para nós fazermos, mas para nós sermos igreja, de ir levar o evangelho a toda criatura, sim, mas também orar pelos enfermos, expulsar os demônios e fa fazer os milagres. Então,
o quanto nós temos sido igreja, uma igreja fervorosa, uma igreja triunfante, uma igreja que avança no poder do nome de Jesus, o quanto nós temos sido. E aí eu queria fazer um paralelo com a vida de Paulo. E aí, iniciando, né? Então, eu listei aqui, tem várias, se a gente tiver tempo, quero ler todos esses versículos que basicamente estão em Atos, como eu falei no início. Mas Paulo, eu listei aqui perto de 10 coisas que aconteceram com Paulo. E aí e lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas. Em um momento, primeiro, né, eu listei aqui, Paulo teve que descer por um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Então, porque para que ele não fosse de forma humilhante, né, ele precisou fugir das autoridades como ele era antes, que perseguiam os cristãos. Ele, para não ser julgado, açoitado, talvez morto até, ele precisou fugir de uma torre onde ele estava e içado por um cesto, né? Lá em 2 Coríntios 11, 32 e 33 fala disso, lá em Damasco. Número 2. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Então o pessoal estava com raiva dele. Vamos ler, Atos 13, 50 a 52. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. No 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, em meio a toda perseguição, em meio a toda tribulação, em meio a toda dificuldade que eles vinham passando, eles se alegravam. Eles se alegravam no Espírito Santo. Então, é isso que a gente precisa pegar, das dificuldades que nós temos, que a gente realmente venha a se alegrar no Espírito, porque, como eu tenho falado nas aulas sobre fruto do Espírito, é algo que independe das circunstâncias, né? A gente está firmado no Senhor e demonstrando aquilo que Ele já colocou em nós, na condição boa ou assim, na adversa, né? Então, que a gente venha aprender com isso nesse. 3. Ele foi apedrejado e quase até a morte em Listra. Ele chegou a ficar desmaiado. Lá em Atos 14, 19 fala assim: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Eles provocaram algumas confusões ali. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Então, esse camarada que antes perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, agora está sofrendo na pele, com a própria vida, a perseguição que ele antes proporcionava. Então ele está sofrendo aquelas consequências. Mas como a gente viu no versículo anterior, ele se alegrava. Né? Então, onde ele tinha dificuldade, ele não desistia, ele não baixava a cabeça, ele não se intimidava, ele, ousado pelo Espírito, ele continuava levando o Evangelho sem desistir. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Aqui é o início da passagem sobre Paulo e Silas na prisão. Eu vou ler porque ela é muito poderosa, né? Então, porque Paulo expulsa um demônio espiritual, ela ficava anunciando que eles estavam anunciando do Filho de Deus, etc e tal. Como está no versículo, a gente vai ler. E porque ele expulsa esse demônio, as pessoas no entorno se revoltam e levam ele preso, né, para as autoridades, e aí as autoridades o prendem junto com Silas, e aí a gente vai ver na Bíblia o que fala. Então fala lá, Atos 16, do 17 ao 25 nós vamos ler. A Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Cristo Jesus,
eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, a escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, dando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, nesses 8 versículos que nós lemos que Paulo expulsou um demônio. Por que ele expulsou um demônio? Ele foi ele foi agarrado, ele foi arrastado, ele foi açoitado, ele foi preso e amarrado. Então, não só preso, lançado no cárcere. Outro dia eu estava assistindo uma ministração de um pastor norte-americano, né? Ele estava falando que ele teve a oportunidade de visitar lá em Israel essas prisões que ainda existem algumas, né? E ele fez uma comparação com as prisões de segurança máxima que tem nos Estados Unidos, que ele falou que parecem hotéis perto das prisões que ele pôde ver lá, que eram de pedra, úmidas, escuras, pequenas e fedidas, né? Então, imagine essa situação. E aí no final do versículo, aqui a gente vê que depois de tudo isso que ele passou, que eles passaram, Paulo e Silas ali juntos, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Irmãos, quando eu leio essa passagem, falando sobre eles, muitas vezes eu me envergonho. Eu me envergonho porque às vezes eu murmuro por alguma dificuldade que eu tenho, alguma dificuldade que eu passo. Eu me envergonho porque na primeira oportunidade de dificuldade, a gente não olha para o céu. A gente olha para a circunstância que está diante de nós e não para quem pode resolver aquele problema. Então, eu me envergonho por causa disso, porque ele, diante de todas essas situações que ele vivia, ele estava orando e cantando hinos a Deus. Então, que a gente realmente tenha uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós temos vivido como igreja do Senhor, né? Para que a gente realmente venha a ser atuante e ousado e firme e fortes como eles eram, não na força humana, na força muscular, dizendo, né? Mas no espírito, que a gente venha se fortalecer no espírito mesmo e andar e em conhecer a Cristo e passar a buscar mais o Senhor, as verdades da sua palavra, aquilo que o Espírito dele testifica no nosso coração, para que a gente saia de um ambiente morno e para que a gente seja vivo e quente e tenaz naquilo que a gente faz, para que a gente seja uma igreja viva, pulsante, atuante. Vamos seguir aqui. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque pregou o evangelho em Bereia. Atos 17, do 13 ao 14. Então, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo em Bereia. Então, ele foi perseguido também, como o Senhor Jesus já havia anunciado, já havia deixado de recomendação para nós,
que por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos, nós, a sua igreja. Não, Paulo teve um encontro com o Senhor, ele não vestiu a camisa da igreja de Damasco, a igreja de Jerusalém. Não, ele vestiu a camisa da igreja universal. Não a universal que a gente conhece aqui, mas a igreja que é do corpo de Cristo, que está sobre todo o universo, toda a igreja, todo aquele que crê em Cristo faz parte de uma igreja universal, que está sobre todo o mundo. Essa mesma igreja que Paulo fez parte, que hoje nós fazemos parte, é a igreja, a mesma igreja que o Senhor Jesus constituiu e virá buscar. Então, que a gente realmente vista a camisa da igreja para fazer e desempenhar aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Não a camisa da igreja A ou B, para que a gente venha somente aos domingos e ir lá e receber e virar uma represa e esquecer de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é ir aos domingos lá se alimentar, ou aqui de terça-feira, na quarta, nas lives, seja quando for, se alimentar, mas ir lá fora para transbordar. Naqueles 19, 23 a 26, fala desse episódio onde eu vou ler aqui. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Então, ele ousadamente ele ia num lugar que era completamente idólatra, sem nenhum tipo de medo. Ele ia lá sem desrespeitar as pessoas, sem sair quebrando as imagens de todo mundo, mas ele ia lá nas sinagogas, onde ele, que é o nosso Senhor, e abandonavam as práticas de idolatria que tinham. Então, como que nós temos reagido às idolatrias ao nosso redor? Não só as de imagem, como relatado aqui no versículo, mas tudo aquilo que à nossa volta toma o lugar do Senhor, como que nós temos reagido e nós temos instruído as pessoas para saírem dessa vida de idolatria. Nós temos brigado, expulsado, nós temos esbravejado, ou nós temos amado essas pessoas e por causa das nossas atitudes elas têm deixado essa vida de idolatria. Esse é um convite que o Senhor faz para nós, para que a gente verdadeiramente ame a cada um na face da terra, amigos, inimigos, as pessoas de longe, as de perto, mas que pelo amor, pela transformação que nós temos do amor de Cristo, essas pessoas encontrem a luz, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, é um chamado. A gente precisa fazer as coisas que o Senhor nos chamou para fazer, não da forma como o mundo faz, como o mundo reage. Porque da forma como o pastor Daniel e a pastora Simone falaram no domingo, e a gente vem falando há muito tempo, nós somos peregrinos nessa terra. Então, o tipo de comportamento que nós devemos reproduzir não é o daqui. Né? Não é o daqui, é o do reino, é o do céu, é o que a gente deve buscar enquanto igreja do Senhor, para que outras vidas venham fazer parte desse grande corpo que somos. Lá em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que o Paulo tinha o introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo novamente, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas.
Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Então, Paulo, ele ia pregando o evangelho. Ele sabia que sempre no próximo passo, aonde ele fosse, ele ia encontrar uma resistência, ia encontrar dificuldade, mas ele não desistia, ele não parava. Então, novamente, agarrado, açoitado. Quando preparando algo para ministrar hoje, a primeira coisa das perseguições que eu lembrei, que quando eu lembro quando estava estudando no Rema, foi a das que me chamaram mais atenção, porque a história toda é um pouco longa, não vou falar aqui para a gente não perder tanto tempo, mas o livro de Atos todo é gostoso de ler, de saber desse início da igreja. E aí enquanto ele está indo para Roma, o navio que ele tá sofre um naufrágio. E aí ele orando, né, ele conversando com o Senhor, ele tem a certeza ali de que ele vai conseguir chegar no destino dele, mas que eles vão passar por alguma dificuldade ali, que é justamente o naufrágio do barco. Atos 27, 13 a 20. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, era essa vivendo. Tentem imaginar, depois vocês lendo sobre esses versículos, todas essas. Parece um filme, né? Parece cena de um filme, onde eles estão indo para um lugar, uma tempestade no mar, e o mar revolto, e então, além de açoites, além de apedrejamento, além de prisão, ameaça de morte, um naufrágio, ele chegou no destino dele, né? Então aqui ele estava indo para Roma, então a gente sabe que o livro de Romanos ele é bastante extenso, então ele conseguiu chegar a Roma e levar o evangelho, conseguiu converter pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, alcançar muitas vidas, mas ele não desistiu. Ele ainda não desistiu. Ele não desistiu, na verdade. Na ilha, e assim, aí chegando no caminho, ele passa por Malta, né? Atos 28, 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Foi lá e deu uma picada na mão do Paulo. Não faltava mais nada. Então, ele foi açoitado, apedrejado, foi preso, foi amarrado no tronco, foi ameaçado de morte, sofreu um naufrágio, tomou uma picada de cobra e ele não desiste. Ele é incrível, né? Sensacional. Ele é muito. É muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes algumas pessoas podem me ouvir falando dessa forma e falar assim: ah, mas você está idolatrando Paulo. Não, mas na própria palavra fala, ele sobre ser para Tito ou ser para Timóteo, para que imite o comportamento dele, né? E aí Cristo pede para que a gente o imite. Então Paulo fala para imitar o comportamento dele porque ele está imitando o comportamento de Cristo. Então, se a gente tem exemplos desse tipo de tanta tenacidade, alguém que não se deixa bater em meio a tantas dificuldades, é algo para que a gente realmente se inspire e a gente olhe para as nossas dificuldades e não comparando, né? Porque
Hoje as realidades que a gente vive são diferentes, os mundos são diferentes, as épocas, né, em que a gente vive são diferentes, mas se a gente coloca essa vontade, essa gana de não parar, esse desejo de continuar, independente da circunstância, é muito inspirador para que a gente realmente não pare de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que a gente não pare daquilo que o Senhor falou. Qual era o plano do Senhor? Né? Ao longo das cartas, ao longo dos livros, esse plano vai sendo desenvolvido, às vezes vai mudando, assim como acontece nas nossas vidas também. Então, como tem sido, né, como que a gente tem reagido, né, às adversidades da nossa vida? Como que a gente tem sido medroso, permitindo que o medo nos pare. Ter medo é bom, mas para que ele nos norteie de que pode ter algum perigo, que a gente seja cauteloso, mas que a gente não pare pelo medo. Ou a gente tem sido ousado, como a palavra de Deus fala para que a gente seja, né? A gente vive hoje um grande medo, né? É algo que é invisível. Paulo, quando ele ia para os lugares onde ele tinha que levar o evangelho, ele sabia com que ele ia lidar, né? Que era algo físico, algo visível ali, dessas situações que a gente comentou aqui agora. E a gente tá lidando com essa pandemia, com algo que é invisível, que não tem tempo para terminar. E como que a gente tem reagido? Onde nós estamos? Nós temos sido fortes, corajosos, destemidos em relação àquilo que nós somos como igreja, que nós devemos ser como igreja, aquilo que o Senhor nos comissionou para ser. Então, eu vou ler mais um versículo aqui e a gente já vai finalizando. Paulo falando para Timóteo, eu vou ler o versículo e a gente fala sobre ele. 2 Timóteo 1, do 5 ao 12. Sua fé não fingida. Deixa eu ler na Bíblia, que eu tinha copiado o versículo, que aí eu vou marcando os 2 Timóteo 1, do 5 ao 12. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. No trato, na sua relação com a igreja, era algo que a sua avó e a sua mãe tinham passado para ele. Agora ele tinha a oportunidade dele, depois de ter ouvido tudo aquilo que ele aprendeu, ele andar naquela fé, andar naquele amor. E aí, em meio a tantas perseguições, tantas tribulações, qual é o recado que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos familiares, enquanto igreja do Senhor, enquanto cristãos? Qual é o recado que nós temos passado? Então, o que eu estou falando aqui, entendam, não é para que a gente seja irresponsável, não estou falando para a gente ir contra nenhum protocolo das autoridades de. A gente não pode se esquecer, em primeiro lugar, a quem nós servimos, ao reino da qual nós pertencemos. Em tempo algum, nada pode nos parar no nome do Senhor Jesus. Não sou eu que disse, foi Ele quem disse que Ele tem poder e autoridade no céu, na terra. E não foi ontem só, é para todo sempre. Então, que esse nos parar, nos impedir de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, que a gente não seja paralisado pelo medo, em nome de Jesus. Amém? Que todos nós envolvidos e continuemos buscando e levando o da Camila hoje, por exemplo, é um exemplo para a gente pensar o quanto tem sido
ineficaz o trabalho da igreja. Não da igreja CCA, mas da igreja, o corpo de Cristo. Ela comentou no grupo que ele é um homem temente a Deus, que frequenta a igreja e que, enfim, tem uma vida cristã, mas esse homem se viu sozinho e ali, por causa dessa situação, por causa de depressão e tudo mais, aconteceu o que aconteceu. E aí eu fico me perguntando nessas horas, Cristo, onde nós estamos? Onde nós estávamos? Onde? Aonde? O que nós temos feito? Nós somos salvos só para sermos salvos e acabou? E acabou? Eu lembrei do que eu ia falar antes. Quando eu falei sobre não estar escrito, não saber aquilo que Paulo tinha sido movido pelo Senhor para fazer, eu tenho certeza, por causa desses relatos todos que a gente leu e outros tantos que a gente não leu, mas que a Bíblia fala, de que algo grandioso, e Paulo se agarrou de tamanha forma nisso, que ele não parou. Ele não parou. Independente do que aconteceu com ele, ele não parou por causa das circunstâncias. Ele não ficou paralisado pelo medo. Meus irmãos, aquilo que o Senhor falou para aquele homem é o mesmo que está relatado na Bíblia para nós, para que a gente avance em fé. Não que a gente avance nas nossas forças, mas ele agarrou na palavra de Deus de tal forma que nada parava. E é lindo de ver ele sendo igreja, ele levando o evangelho com essa tenacidade, com essa vida, para que outros pudessem viver. Estava disposto a morrer. Então, a nossa conversa de hoje aqui é para que a gente olhe para esses exemplos de Paulo e a gente se agarre com vontade nessa verdade que é a palavra de Deus e que a gente não pare, que a gente não desista, que a gente não fique preso pelo medo, que a gente encontre na igreja apoio, que a gente se ajude, que a gente encontre refrigério no Senhor. Amém, irmãos? É muito lindo olhar para a vida desse homem e ver tudo isso. Eu me emociono mesmo porque quando você pensa naquilo que é ser igreja, o que é ser igreja? É fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja e para de repente mostrar, dar satisfação ali para algumas pessoas. O que nós temos feito com a grande bênção da graça que o Senhor Jesus nos deu? O que nós temos feito? Vou continuar aqui. Então, a gente falou que Timóteo, ele tinha visto da sua avó e da sua mãe, né, algo que ele reproduzia ali naquele tempo. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama do dom de Deus. O que é dom de Deus sobre as nossas vidas? É fé. É fé, irmãos. É fé naquele que tudo criou, naquilo que entregou o seu filho, naquele que entregou o seu filho por amor a nós, aquele que nos promete vitória, que nos dá esperança. É fé, irmãos, para que a gente mantenha viva a chama da fé, do dom de Deus, da fé que mora em nós. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Nós estamos dispostos a amar como Jesus nos pede que amemos, para que a gente vá e pregue o Evangelho e
ore pelos doentes e eles sejam curados, e a gente expulse demônios. A gente está disposto a enfrentar a pandemia e sair do nosso conforto, ir lá e ser igreja? Fica a pergunta para nós. Para nós, tá? Não é para vocês, é para nós. O Senhor está falando conosco essa noite, para que a gente venha a ser transformado. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. De novo, não é na nossa força, não é naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas é no poder de Deus, no nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Nós somos capacitados nele, irmãos. Nós temos toda a capacitação no Senhor. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada deste evangelho, pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, é linda a palavra de Deus. É linda a palavra de Deus. A gente precisa realmente ruminar, meditar, se colocar, deixar a Bíblia nos ler, deixar a Bíblia nos impulsionar, deixar a Bíblia nos encorajar, deixar a Bíblia lançar fora todo medo, mas a gente precisa estar conectado na videira. Dessa forma, a gente vai conseguir lutar as nossas lutas, vencer as nossas aflições, tratar das nossas angústias e ir para o mundo, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Que a Bíblia pede para a gente fazer, mas aqui são as palavras de Jesus. Aqui é o que o Mestre, o nosso Senhor, deixou de incumbência para a sua igreja enquanto ele não volte, para que ela aumente, não para que a igreja CCA aumente o número de membros e pessoas lá nos bancos da igreja. Isso é muito bom que aumente para que mais pessoas tenham acesso à salvação, à verdade que há no Senhor Jesus. É muito bom, mas para que o corpo de Cristo aumente na terra, em lugares onde a palavra ainda não chegou, onde pessoas ainda não conheceram a verdade. Para isso a gente precisa ir para fora. Amém? Marcos 16:15 a 19. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Eu criei, eu fui batizado, eu sou salvo. Você creu, você é batizado, você é salvo, você é salva. Mas não foi só para isso, não para aí, o versículo não para aí. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita. Não fala, mas é de onde ele intercede por nós. É de onde ele, o Espírito Santo em nós, nos dá poder para, no nome dele, fazer todas essas coisas, irmãos. Ó, eu não sei se somos só nós quatro aqui, né? Eu, Rafa, a Zenaide, a dona Neuza. E você aqui, quem é que eu não consigo ver? A Beth. Eu não sei se somos só nós quatro aqui. Eu espero que não. Em nome de Jesus, que outras pessoas estejam
assistindo também, com a janela ali minimizada e tal. Mas quem aí crê que, que, que essas coisas todas são verdade? Que são a própria vida de Deus para nós, para que a gente viva o reino aqui e agora. Porque quando a gente chegar no céu, que fala que quem crer e for batizado será salvo, a gente não vai precisar disso lá. A gente precisa para um mundo que grita, que clama, que tem sede de Jesus. Irmãos, é essa a reflexão que eu queria deixar para nós hoje, para que a gente venha meditar como nós temos sido igreja, manifestando Cristo ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, onde nós temos tido oportunidade de estar presentes nesse momento. Hoje minha mãe compartilhou uma foto comigo, com a minha família, de uma loja de roupa, onde em todas as suas sacolas tem impresso. Eu imagino que em todas, né? Porque você não faz isso numa sacola só, uma loja do tamanho que ela é. Mas é impresso embaixo da sacola, em inglês, né? John 3,16, João 3,16. Qual é a forma que você tem usado com os meios que tem na sua mão para você propagar o evangelho? Essa loja, ela tá através das suas sacolas, ela tá dizendo que Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, através de uma sacola de roupa. Então, nós temos, olha a sua volta, olha a sua volta. O Senhor te deu muita capacidade, o Senhor te deu muita habilidade, o Senhor te deu conexões, o Senhor te colocou no meio de pessoas para que você seja a luz em todo o tempo. Amém? Que o Senhor possa dar estratégia para cada um de nós, para que a gente venha manifestar a cola. Depois vocês procurem. É isso, irmãos. Por hoje foi até aqui que o Senhor me conduziu. Eu queria ver se vocês, enquanto eu tomo uma água aqui, vi a Maria Suzete aí também, mãe do Paulo. Como é que tá o Paulo, Maria? Coloquem os pedidos de oração. Vamos no início, além do rapaz que teve um infarto fulminante, né? A gente orou pela irmã Sueli, logo no início. Nós oramos pelo avô da Camila, para a honra e glória do Senhor, está bem. A dona Sueli também. Queria orar pela vida da pastora Simone, que em menos de um mês aí também vai fazer uma cirurgia. A Camila, que está grávida e está internada com Covid. Então eu sei que tem um delay, vou dar um tempinho para, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, a gente orar por esses pedidos também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso, Pai, em que o Senhor nos conduziu, Senhor, por essa conversa, por esse bate-papo a respeito da sua palavra, Senhor, daquilo onde o Senhor deseja nos conduzir, onde o Senhor deseja nos levar, Senhor, depois, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra seja firmada, enraizada, Senhor, nos nossos corações, para que a gente venha a entender, Senhor, os teus propósitos nas nossas vidas, Pai, que nós não venhamos estar paralisados por nenhum tipo de medo, Senhor, que nós venhamos a sobrepor esses medos na força, no poder do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos, Pai, como sacrifícios vivos a Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida para que o Senhor nos conduza, Pai, por esse caminho que o Senhor já trilhou, o Senhor já foi à frente, já nos deu vitória, Senhor, no Teu nome. Nós te agradecemos por isso, Pai, e pedimos, Pai, que a Tua bênção, a Tua cura
chegue agora, Pai, sobre a vida da Camila, em nome de Jesus, que está enferma dessa enfermidade que assola ao nosso mundo nesse tempo, nessa época, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, Pai, do seu bebê, cuida, assim, da vida dela, Pai, para que não haja sequelas, Pai, para que toda a sua saúde seja restaurada por completo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pelo poder do Teu nome, Senhor, pelo sangue remidor que o Senhor verteu na cruz por nós, Pai. Por Tuas pisaduras, nós já fomos sarados, nós somos sarados no Teu nome, Senhor. E é por esse sangue que nós clamamos, Senhor, agora, em nome de Jesus, sobre a vida da Camila, Pai. E nós pedimos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que vá de encontro, Pai, a vida da Dalva, Senhor, que teve o filho com infarto, Pai, que o seu consolo, Pai, venha sobre a família da Ana, da Beth, da Dona Hilda, que o conheciam, Senhor, essa família, Pai, que eles possam, nesse momento, Pai, de dor, de pesar, de separação física aqui, Pai, mostrar a sua luz, Senhor, neste lugar, Pai, que hoje choram, Pai, pela perda de um ente querido, mas que o Senhor, Pai, venha trazer conforto e alegria, Senhor, nos seus corações pelo seu Espírito, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, como corpo, como igreja, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa adoração, a nossa devoção a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A Sueli está aqui, Então é isso, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estava ouvindo um louvor hoje, não vou colocar aqui porque senão o nosso vídeo pode ser cortado pela plataforma. Vou pegar o nome aqui. Ele chama Retrovisor, da Daisy Jacinto, com o Felipe Valente. Depois, se vocês puderem, ouçam esse louvor. Ele fala de quem nós somos em Cristo, ele fala do lugar que nós temos dado para Deus na nossa vida. Onde nós temos colocado Deus na nossa vida. Retrovisor, da Daisy Jacinto. Ouçam depois, que é muito bênção. Tá bom? Eu espero vocês amanhã, quarta-feira, vai acabar. É a nossa última aula, Fruto do Espírito. Amanhã eu tô com vocês ainda. Eu vou liberar a apostila também, para aqueles que fazem parte do estudo, para a gente concluir Fruto do Espírito. Para mim foi uma bênção poder estar aqui hoje, que a gente possa ter uma noite de descanso e paz no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Propaguem esse vídeo, peçam estratégia para o Espírito Santo, para que ele os instrua a levar o Evangelho, a levar o amor de Cristo a toda criatura. Que você possa também ser alcançado nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Obrigado por todos aqui e até a próxima. Daqui uns dias eu vou estar aqui de novo, em nome de Jesus. Vou dar um tempinho aqui e já já eu desconecto. A paz, até logo.